Olá, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem na medida do possível, apesar de todas as coisas, que estão acontecendo no mundo, mas, como eu sempre digo, vamos fazer dessa desgraça a bênção na nossa vida, se aproximando mais e mais do Senhor, porque Ele é a nossa fonte de água cristalina, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente no dia mau. Então eu tenho uma mensagem hoje, é uma mensagem vinda de Deus, porque sempre que a gente prega a palavra de Deus, essa mensagem vem de Deus. E eu quero falar hoje de um tema muito importante, a quem nós devemos confessar os nossos pecados. Bom, em primeiro lugar eu quero ler Provérbios. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não devemos encobrir nossas transgressões, os nossos pecados. Nós devemos sempre confessar os nossos pecados. Quando termina o dia, nós temos que confessar, analisar o que nós vimos o que nós fizemos durante o dia, o que nós vimos, aonde nós estávamos, para ver se é do agrado de Deus. Confessar ao Senhor, pedir perdão e não fazer mais, porque os pecados a gente confessa e não pratica. É isso que Deus quer, principalmente os pecados que às vezes a gente tem na nossa vida diariamente. Isso é muito perigoso, porque não adianta você confessar hoje e depois amanhã você falar, eu vou fazer, depois eu confesso. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma confissão de coração e deixar os pecados acariciados. Bem, as condições para nós recebermos a misericórdia de Deus é simples, justas e razoáveis. O Senhor não quer atos penosos, ao fim de alcançarmos o perdão dos pecados. Então nós não precisamos fazer atos penosos, atos que vai pôr a nossa vida até em risco, porque é tão simples pedir perdão. É só ajoelhar e pedir a Deus perdão em nome de Jesus, porque somente Jesus pode interceder por nós. Deus não quer que procuremos meios que Ele não aprova para confessarmos nossas culpas. Deus enviou o seu Filho para que também Ele seja nosso único intercessor entre Deus e o homem. Então a Bíblia diz que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou ler aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo diz assim, 1 Timóteo 2:5. Vamos aqui ler, porque nós temos que dizer assim, diz o Senhor. 1 Timóteo 2:5 diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então aqui a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo claramente que só há um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Ainda em João 14:6, vamos aqui procurar João 14:6. João 14:6 diz assim a palavra do Senhor. Sim, diz o Senhor, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo é muito claro na nossa vida. Jesus está dizendo aqui que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que somente Ele é o caminho de nós chegarmos ao Pai. Somente Ele, mais ninguém. Somente Ele. E a palavra de Deus é clara em dizer que somente devemos confessar nossos pecados a Deus em nome de Jesus. Vou ler mais um texto em 1 João 1:9. 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda a injustiça. Então os nossos pecados só é perdoados quando a gente pede para Deus em nome de Jesus. Não precisamos usar santos nenhum, não precisamos usar intermediário nenhum, não precisamos ir a confessário nenhum, confessar nossos pecados, porque os nossos pecados é uma coisa íntima entre nós e Deus, e só Jesus é o nosso intercessor. Então, talvez essa mensagem aqui seja um pouquinho dura, mas ela é real, porque nós temos que ser realistas. A gente tem que fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que o homem nos ensinou. Para mim também já foi muito chocante no início, mas agora, depois de estudar a Bíblia, eu realmente vi que só há um Deus e um Senhor, só há um Salvador, é Jesus Cristo. A Bíblia, entretanto, ensina claramente que a confissão do pecado e o arrependimento do pecado devem ser feitos diretamente ao trono de Deus, porque quando nós confessamos os nossos pecados, Deus está no trono, Jesus também está junto no trono de Deus, Ele está intercedendo por nós. Então a gente confessa o nosso pecado, vai diretamente ao trono de Deus, porque é somente essa fonte que pode nos perdoar. E quando a gente confessa, dar libertação para a nossa alma fica leve, porque Deus, Ele diz aqui na Bíblia que quando a gente confessa, os nossos pecados são jogados nas profundezas do oceano e não a memória dos nossos pecados. Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Só estarão perdoados através dos méritos de Cristo e sua mediação pessoal. Então só é perdoado os nossos pecados através de Jesus Cristo, na mediação de Jesus Cristo. Deus jamais confiou essa missão a mortais errantes, que frequentemente necessitam de divina misericórdia. Porque não adianta a gente confessar pecados para um sacerdote, para um padre, para um amigo, não, eles não podem fazer nada, ele não é o nosso intercessor. A Bíblia é clara em dizer que só Jesus é nosso intercessor e nossos pecados só é perdoados quando confessamos para Deus em nome de Jesus. Caso contrário, se confessar os pecados para outras pessoas, esse pecado não é confessado, esse pecado não é apagado do céu, porque a Bíblia é clara nisso. Então a gente tem que ir pelo assim diz o Senhor. Porque também as pessoas, todas precisam de misericórdia, todas são pessoas que nasceram do pecado, são pessoas pecaminosas. Então como que a gente vai confessar os nossos pecados para pessoas que têm a mesma condição nossa? Não, o nosso pecado só é mesmo perdoado por um ser divino, somente Deus pode nos perdoar através de Jesus Cristo, que é o único que Ele ensinou, que a Bíblia diz, que a palavra do Senhor diz. E também em Êxodo 20, que também é muito importante isso para o nosso entendimento, eu vou ler aqui Êxodo 20, 2, 3, 4 e 5. Aqui Deus diz assim, esses são os 10 mandamentos. Eu vou ler o 2, o 3, o 4 e o 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que significa isso? É que Deus tirou a gente da casa da servidão, do pecado. Aí Deus ainda diz assim, não terá outro deuses diante de mim. Não farás para ti escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra e nem nas águas debaixo da terra. Então Deus está dizendo aqui que não adianta a gente fazer escultura de santo nenhum, de homem nenhum aqui da terra, por mais bom que ele tenha sido, ele está aguardando no pó da terra a vinda de Jesus, ele está aguardando o galardão dele, mas por enquanto ele dorme no pó da terra. Ainda Deus diz assim, não adorarás, nem lhes dará culto. O que é dar culto? Dar culto é a gente ajoelhar na frente dele e oferecer os nossos sacrifícios para Ele, rezar, orar para eles. Não vai adiantar, porque são deuses como diz aqui, são deuses de barro, tem uns que é de ouro, tem uns que é de madeira. Ainda Deus completa, além de Deus falar, não adorarás, nem lhes dará culto, aí Deus diz assim,
porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, essa terceira, quarta geração é todas as gerações. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente ajoelha na frente de alguma imagem, seja quem for, falar dessa imagem. Nós temos que ver se aquilo que, se a dominação que a gente frequenta condiz com a Bíblia, senão aí a gente vai ter um problema muito sério se a gente não acatar o assim diz o Senhor. E Deus é bem claro que somente Ele é que deve ser adorado. Deus, em suas escrituras de Gênesis e Apocalipse, não se encontra nenhum versículo que diz para adorarmos e confessarmos com quem outro que seja. Somente confessar em nome de Jesus. Nem os que ainda estão vivos, nem os que dormem no pó da terra que estão mortos, todos estão esperando o dia de seu julgamento, como todos esperam. Eles estão esperando o mesmo julgamento, que se eu morrer agora, eu vou estar na mesma condição de todos aqueles que foram pessoas boas, aqueles que trabalharam para Deus, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, está esperando o dia da ressurreição. Maria, mãe de Jesus, ela está quietinha, dormindo lá no pó da terra. A Bíblia não diz nada para adorar Maria. A Bíblia não diz nada que ela é santa. Ela é santa porque o que é ser santo? Santo é uma pessoa que se santifica todos os dias, que começa a mudar a vida para uma vida melhor. Então isso é ser santo. Nenhum humano tem autoridade para perdoar pecados cometidos contra Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. É o único intercessor. A palavra de Deus diz que é o Filho Jesus Cristo. Nem Maria, nem Maria, que é mãe de Jesus, pode perdoar. Nem os discípulos, nem Pedro, nem João, nem Tiago, ninguém pode perdoar. A Bíblia diz que ela, como os outros discípulos, estão a dormir, como eu acabei de dizer, mas eu quis frisar mais um pouquinho, porque esse é um assunto muito sério, mas é um assunto que tem que ser dito, porque nós temos que saber aquilo que é de Deus, a vontade de Deus. Eles estão à espera na ressurreição, juntamente com todos que já morreram. Não há mérito nenhum em ninguém para fazer o papel de Deus aqui na terra, ninguém. Ninguém aqui pode ser chamado de Deus. Ninguém aqui pode sentar num trono e ser adorado como Deus. Nenhum homem tem esse poder, porque a Bíblia diz ninguém. Então é o que eu quero dizer para vocês que eu não estou blasfemando, eu não sou herege, porque eu estou dizendo o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. E é isso que Deus está dizendo nesse momento, que Ele quer que os filhos dele aprendam, acordem para adorar somente a Ele. E se tiver alguém pedindo adoração, algum ser que está vivo agora pedindo adoração, a Bíblia diz que sejamos anátemas, que não adoramos. Não podemos adorar, não podemos, porque a Bíblia diz somente adorar a Deus e pedir perdão a Deus. O nosso único intercessor é Jesus Cristo. Vamos ler em Apocalipse 9:20. Apocalipse 9:20 diz o seguinte: assim diz o Senhor. Aqui é Jesus dizendo para João, quando João estava na ilha de Patmos. Aqui está escrito na sexta trombeta, que é Apocalipse 9:20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, que eram os flagelos das pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Então aqui está dizendo que os homens, eles fazem ídolos de pessoas que já morreram,
venera essas pessoas que já morreram e as pessoas joelham na frente deles e eles não podem fazer nada, porque como eles estão mortos, aqui diz que eles não podem ver, nem ouvir e nem andar. Então é vão a gente ajoelhar na frente de imagens. Eu sei que pode ser uma mensagem assim um pouquinho chocante, como já foi para mim, mas nós temos que pensar uma coisa, que nós estamos nos últimos dias dessa terra, esse mundo está acabando, e não é só isso também, a gente pode morrer hoje e nós temos que morrer na verdade do Senhor, porque se a gente morrer sabendo que essa é a verdade, não praticar a verdade, no dia da ressurreição, nós vamos ser ressuscitados para uma morte eterna, para o lago do fogo eterno, juntamente com Satanás e seus anjos. Então, que essa mensagem possa entrar no coração, que essa mensagem possa ser estudada. Se alguém tiver alguma coisa para me perguntar, abaixo do vídeo, pode me perguntar, que eu vou ter todo o prazer de mostrar o assim diz o Senhor, que é a palavra de Deus. E essa é uma carta de amor que Deus deu para repreender, para ensinar. Ele deu também essa carta de amor para que nós possamos saber aonde nós estamos pisando, o que nós estamos contemplando. Então é essa mensagem que eu tinha que dizer para todos. E eu desejo uma continuação de uma boa noite, porque aqui já é noite. Aqui em Lisboa já é noite, e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um presente. Uma boa noite.